Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu... Jesus Cristo falou, está falado. 3h05. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Sábado 20 de agosto de 2022, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus venha abençoar a sua vida, as nossas vidas, pela orientação dele em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui um forte abraço ao meu amigo Rosalino, também um forte abraço aos nossos amigos, aí os meus amigos do Almoxerifado Industrial. Mensagem que trago hoje para você, amigo ouvinte, está na sua Bíblia também. Este é o programa Evangelho para Todos, e o programa Evangelho para Todos tem aí um compromisso direto de levar até você, amigo ouvinte, ensinamentos da Bíblia, sendo assim, defendendo o ensinamento de Jesus Cristo como prioridade. Por esse motivo sempre fica aí, Jesus Cristo falou, está falado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. E foi justamente Ele quem falou. O Filho de Deus falou, quem escreveu foi o evangelista Mateus, capítulo número 6. O versículo é o 5 até o versículo número 13. Vamos ver o que é que Jesus Cristo aqui nessa passagem falou. Mateus 6, 5 até o 13. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Vamos todos nos unir para comemorar Cafelândia FM 20 anos. Lembrando, amigo ouvinte, que nesse espaço de 10 a 15 minutos, eu sempre falo aqui que eu não defendo o que eu acho e o que eu penso, mas sim aquilo que verdadeiramente está escrito e verdadeiramente Jesus Cristo falou. Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Assim está escrito também, assim diz o Filho de Deus. Mateus 6, 5, 13. O Filho de Deus fala da seguinte maneira: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas suas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que esses já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Palavra do Filho de Deus para mim também, para você, amigo ouvinte. De cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe. Amigo ouvinte, o Filho de Deus aqui nessa passagem, ele nos ensina uma oração bastante conhecida, né? Bastante famosa. Eu acho que é muito difícil alguém não ter o conhecimento desta oração. É interessante porque Jesus Cristo ele explicou, primeiro, antes de ele pedir para nós usarmos essas palavras para falarmos com Deus, antes disso, ele vai citar alguns comportamentos religiosos, alguns ensinamentos religiosos, alguns procedimentos religiosos que já na época que Jesus Cristo estava aqui na Terra, já existia esses procedimentos religiosos. E Jesus Cristo, então, eu vou citar aqui no versículo 5, e depois eu vou citar um outro versículo, você vai ver que o próprio Jesus Cristo, ele pede para que nós sejamos diferentes. Ele pede para sermos diferentes. Todo mundo está fazendo isto, ou você foi ensinado a fazer desta maneira, mas é desta maneira que é a maneira correta. E nós sabemos que praticamente quase tudo, não tudo na nossa vida tem um procedimento. Tudo. Tem um manual, tem uma maneira de ser feita. E você sabe, qualquer um de nós sabemos disso, que quando fazemos algumas coisas que não são de fato como deveria ser feito, sempre tem uma consequência. E lá em Hebreus capítulo 2, a Bíblia Sagrada fala que a humanidade já está sofrendo, e nós já estamos sofrendo consequências. E mais o mundo vai passando e nós vamos sofrer mais consequências. Esta é uma verdade do Novo Testamento. Esta é uma verdade do que a Bíblia diz dentro do Novo Testamento. Nós estamos caminhando para uma corrupção eterna. Nós estamos se corrompendo a cada dia que passa mais. A impressão que há é que nós estamos evoluindo, mas na verdade não. Nós estamos se corrompendo. Se você olhar, você vai ver que os próprios ensinamentos de Jesus Cristo sempre manda eu e você se descorromper, afastar o nosso entendimento daquilo que tem o poder de dominar a nossa mente e assim a nossa crença e também nossos atos. E aqui nessa passagem, Jesus Cristo vai falar assim, mas tu, versículo número 5, vamos voltar aqui. E quando orares, não seja como os hipócritas. Então ele está dizendo para não ser como os hipócritas. O que os hipócritas fazem? Eles fazem o bem para ser reconhecido pela sociedade que fizeram bem. Eles oram para que você que esteja ouvindo, vendo eles, os considere eles mais santos do que você. Imagine bem, se você olhar hoje, ou se você for comparar a sua vida com a vida de um pregador, você nunca vai conseguir ser igual a ele. Por quê? Porque a vida dele é voltada para aquilo. Mas se você olhar para o Evangelho, para o ensinamento de Jesus Cristo fala que tanto o sacerdote, indiferentemente se é católico, se é evangélico, tanto ele quanto você tem o mesmo compromisso com o ensinamento de Deus. Na verdade, o costume sacerdotal é do Antigo Testamento.
No Novo Testamento nem tem costume sacerdotal, tem a verdade onde o sacerdote é você. Isso mesmo, o templo de Deus, o altar de Deus, é você que está me ouvindo. Agora, é muito difícil colocar isso dentro de uma sociedade como a nossa, que já tem a mentalidade religiosa. É muito difícil você chegar para a pessoa e falar assim, mostre para mim que nos ensinamentos de Jesus Cristo ele fala que o procedimento seu é dentro de uma instituição. Ele não é. O procedimento cristão, ele é dia a dia, é pessoal de mim com aquele que mais próximo de mim vai estar no dia a dia comigo. O meu irmão não é aquele da igreja onde eu frequento só. O meu irmão é aquele que comigo convive mais tempo comigo. Este é o meu irmão. É com este que eu tenho que me preocupar. É para este que eu tenho que ser o sal da terra e a luz do mundo. Tanto que Jesus Cristo fala assim, não dê as coisas santas aos cães e nem as vossas peras aos porcos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se você e eu pegar um ensinamento, a verdade, e tentar compartilhar essa verdade com alguém, alguém vai te desconverter. A verdade é Jesus Cristo, o ensinamento dele. E ele fala no versículo 5. Olha o que ele fala no versículo 5. Vamos voltar no 5 aqui, quando eu falei. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Volta ao versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam o seu galardão. Estes já receberam a sua recompensa. Esses já receberam. Ou seja, esses não têm recompensa mais com Deus. Ele fala no versículo 5. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muitos falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Mais uma vez, Jesus Cristo falou que eu não tenho que imitar, seja ele pastor, seja ele padre, seja ele bispo, seja ele obreiro, seja ele quem você considera mais de Deus ou menos de Deus, quando na verdade é você que é de Deus. Eu sou de Deus, você é de Deus. É claro que você pode aí, como o costume sacerdotal já é uma cultura nossa, você pode usar o pastor, o bispo, o obreiro, o pregador, o missionário, aquele que tem influência sobre você, vê em qual é a videira que ele está ligado. Porque às vezes o pastor, o padre, o bispo não é aquele que tem influência sobre você. Depende daquele que tem boa conduta, ou aquele que tem boa conduta, não. Aquele que tem a verdade, ele não tem influência sobre você. Por isso que é muito importante você comparar sempre aquilo que tem chegado até você com a verdade, com o ensinamento que Jesus Cristo falou. Por quê? Porque às vezes a pessoa é uma pessoa de uma ótima conduta com você que está me ouvindo, porém te ensina para você o erro, o engano. Por quê? Porque ele é um hipócrita. Sabe o que é um hipócrita? É um ator. Aquele que demonstra ser uma coisa para você, a qual ele não é. Então é muito importante você ficar atento. De repente a pessoa que tem um ótimo caráter, uma pessoa ótima com você, mas o ensinamento que ela traz até você contraria Jesus Cristo. E se você ler em João capítulo 8, você vai ver lá. Eram pessoas que defendiam o nome de Deus, eram pessoas que tinham o ensinamento de Abraão, de Moisés, porém o ensinamento de Jesus Cristo não entrava neles. E Jesus Cristo falou para eles assim, vocês têm por pai o diabo, não a Deus. Por quê? Porque vocês defendem o interesse do vosso pai que não é Deus. E lá em João 8 você vai ver Jesus Cristo falando isso. Ele fala assim, o vosso pai não é Deus. Ele fala assim, porque meus ensinamentos não entram em vocês. Vocês aparentam para o povo uma boa conduta e tudo mais, mas o ensinamento que vocês trazem leva o povo a ficar preso a uma maldição a qual Cristo veio resgatar por mim e por você. É isso que está escrito em João capítulo 8, você vai ver que Jesus Cristo fala claramente isso. E na sequência 31 e 32 ele vai falar, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade ela tem que ser conhecida, você tem que procurar a verdade. E não é através de mim que você vai saber a verdade, não. Através do padre, do pastor, do bispo também não, porque eles têm muitos interesses para defender. Eles têm muitas coisas para ensinar para mim e para você, além de ter a vida pessoal deles. Então a verdade está em Jesus Cristo. A verdade está na orientação dele. Se você conheceu o ensinamento de Jesus Cristo, eu conheci o ensinamento de Jesus Cristo, nós conhecemos o ensinamento de Jesus Cristo, verdadeiramente seremos o quê? Seremos libertos, como Jesus Cristo fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo ainda 6, né, ele fala assim, mas tu quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu pai que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando,
Não usei de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai, ele bem sabe o que vos é necessário, antes de vós pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Assim como? Assim como aqui está escrito. É desta maneira que está aqui. Versículo número 7. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É desta maneira que Jesus Cristo ensinou. Você nunca percebeu que tudo que é para benefício próprio ou do Antigo Testamento, geralmente é ensinado que deve ser feito daquela maneira? Será que o ensinamento de Jesus Cristo também não seria para fazer desta maneira? Como o próprio Jesus Cristo também respondeu ao inimigo das nossas almas, assim está escrito, e assim então Jesus Cristo citou. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua vida, as nossas vidas, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre as nossas vidas, permaneça hoje e para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus, porque só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, o Rei dos judeus, a nova aliança, o único mediador, o Salvador, a porta, o Mestre, o Cristo, o pão da vida, a luz verdadeira, o libertador, a estrela da manhã, a raiz de Davi, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, o sumo sacerdote dos bens futuros, que fecha e ninguém abre, o mediador de um novo testamento, a videira verdadeira, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Emanuel, pão que desceu do céu, Filho único de Deus, o Alfa, o Ômega, o fiel e justo, o princípio da criação de Deus, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, o cabeça da igreja, o Rei da glória, o Amém, o princípio, o fim, a testemunha verdadeira, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o Filho do homem, o que tem os 7 Espíritos de Deus, o Messias, aquele que sonda as mentes e os corações, o que tem espada aguda de 2 fios, o primeiro e o último, o que tem a chave da morte e do inferno, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, que tem a voz como a voz de muitas águas, que tem o rosto como o sol, que tem os olhos como chama de fogo, o Filho do Deus vivo, o Verbo, o advogado, o bom pastor e o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Cafelândia FM. 20 anos a serviço da comunidade.